O que me inspirou, irmãs, a querer falar com as mulheres mais maduras? Vou tentar te explicar aqui rapidamente. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, queria que você abrisse aí a tua Bíblia em Tito. Você vai ver 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Tito. Tito é um discípulo amado de Paulo. Paulo também chama Tito de filho. É um desses que Paulo chamou de filho. E Tito, ele foi deixado em Creta com a missão muito especial. Na verdade, uma missão muito difícil, a missão de Tito. Eu tenho usado essa carta para falar com os homens, na verdade. Por quê? Porque Paulo deixa Tito ali com a missão de colocar as coisas em ordens. E por que eu tenho usado essa carta para falar com os homens? Porque a gente percebe que existe uma escassez de homem muito grande nos dias atuais. Eu cheguei no ano passado a fazer um retiro. A Graziela está aqui, de Curitiba, o Sandro está lá fora. Nós fizemos um retiro em Curitiba com os homens só. Inspirado naquele retiro, nós fizemos um outro encontro ali na Metodista da Barra, também só com os homens. E desde então a gente tem falado com os homens, e a carta é Tito. Por quê? Porque Tito, ele tem a missão de ordenar, de colocar em ordem. E eu tenho dito para os homens o seguinte: antes da gente querer ser homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, primeiro a gente precisa ser homem. E como é que a gente percebe a ausência de homem? A gente percebe quando você vê que poucos querem a responsabilidade, que poucos querem compromisso, que homem e compromisso estão associados, homem e responsabilidade estão associados. Então, quando você vê alguém fugindo da responsabilidade, significa que essa pessoa tem um problema de hombridade. Muitas mulheres na vida se deparam com esses homens que só são homens sexualmente falando, né? Muitos homens engravidam mulheres e não assumem a responsabilidade da paternidade. Muitos homens querem o prazer do sexo, mas não querem o compromisso do casamento, né? Então, na vida de muitas mulheres, com certeza você é mulher. Se Deus te preservou no convívio da igreja e você casou com o primeiro namorado, então você é uma bem-aventurada. Mas se você passou pelo mundo, você deve ter conhecido um monte de sujeito que não é homem. É homem assim como gênero, né, masculino, mas não é um homem de verdade, como a Bíblia fala. Então eu tenho usado Tito para falar com os homens. Mas essa carta me inspirou também a falar com as mulheres. Em que momento que ela me inspirou? Ela me inspirou quando eu percebi que Paulo dá uma instrução a Tito para ele falar no capítulo 2, você pode abrir tua Bíblia no capítulo 2. E aí ele fala uma coisa que na minha cabeça não tinha muito sentido. Eu sempre pensei assim: quem deve falar com a mulher é a mulher. E o que estava na minha memória é o seguinte: que as mais velhas ensinam as mais novas. É o que estava na minha memória, minha memória ativa, né? As mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Só que, lendo essa carta, eu dei conta que a coisa não era bem assim. Vamos ler juntos. Capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Depois dele dizer a Tito que os cretenses eram preguiçosos, mentirosos, feras terríveis, depois ele dizer que eram insubordinados, cuja consciência estavam corrompidas, ele disse até que aquela igreja estava reprovada para toda boa obra. Muitos que estavam ali, e essa era a missão de Tito, fazer calar aqueles homens, aquelas pessoas que estavam falando besteira. Ele então diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina,
Quanto aos homens, ele dá a instrução dos homens, os homens idosos. Aí parece que ele foca os idosos mais maduros, né? Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na consciência. Agora, olha que coisa interessante. Quanto às mulheres idosas ou mais maduras, semelhantemente, e aí a ficha caiu, e eu dei conta que Tito também tinha a responsabilidade de pegar as mais maduras e dar uma instrução para as mais maduras. O que me chamou a atenção? Que a igreja tem perdido esse potencial da mulher madura. Por quê? Porque quando a mulher começa a ficar um pouco mais madura, ela vira vovó. Muitas mulheres entre nós são vovó. Jovens mulheres, vovó. E quando se é vovó, naturalmente, começa a olhar para os netinhos. E aí parece que nasceu bebê de novo em casa. E aquela mulher que tem todo o potencial, toda uma história, uma experiência de ter criado filhos já, ela acaba se anulando e vivendo em prol dos netinhos. E muitas mulheres recém-casadas, novas, no meio da igreja, acabam perdendo essa referência. Porque é como se houvesse um buraco ali, uma lacuna nas gerações. A geração que está mais madura, a geração das vovós, por exemplo, que deve ser baby boomers ou geração X, que tem até vovó da geração X, elas não tocam a geração Y, Z, as meninas recém-casadas e até as solteiras, elas não tocam, porque elas se acabam se ocupando com suas casas e acabam se ocupando com seus netinhos, com seus afazeres. Elas começam a pensar assim: não, já vivi, já fiz muita coisa, já criei, já eduquei, agora vou curtir os netinhos. E a igreja com isso sofre. Ela se sente até assim: não tenho, o que eu vou fazer? O que eu vou contribuir? O que eu vou dar? Mas Paulo pensava diferente. Paulo pensava assim: não, você tem muito para dar, muita coisa para dar. E aí então ele fala com Tito o que Tito deveria ensinar às mais velhas, para que essas mais velhas, aí sim ensinadas, ensinassem as mais novas. E eu peguei aqui e comecei a ler, e fiquei muito encantado, maravilhado com a instrução de Paulo para essas mulheres. E eu gostaria de compartilhar com vocês pacientemente, com vocês essa instrução. Vamos nós? Quanto às mais idosas, versículo 3 do capítulo 2, semelhantemente, a primeira instrução é para as mais idosas, né? Primeiro mandamento é semelhantemente assim como os homens, né? Elas devem ser uma mulher, aqui está dizendo, sérias em seu proceder. O nome até esquisito no grego é hieropreps, alguma coisa assim. Hieropreps, deve ser a palavra mais. Hieropreps. Essa palavra é mais usada para os homens, sérias, né? É como se fossem homens decentes, coisas consagradas a Deus. Séria aí no sentido de consagrada, de decente, de reverente. É isso que Paulo está dizendo. Em seu procedimento, em seu proceder, que é o seu comportamento, a sua conduta e o seu, obviamente, seu procedimento. A primeira coisa é: sejam sérias no comportamento, sejam consagradas no comportamento. Eu penso que nós vivemos um tempo muito difícil. É muito difícil a pessoa até considerar que o seu comportamento deve ser consagrado. Atitudes, procedimentos de pessoas consagradas. Não sei se vocês me captam, entendem. Assim, ser sério aqui não é ser uma pessoa carrancuda. Ser sério aqui não é ser uma pessoa que não ri.
que não é alegre, que não se diverte. Sério aqui é no sentido de consagração, de compromisso com a verdade. Você já percebeu que toda piada tem um limite? Você que é cristã, você que é mulher cristã e tem o Espírito Santo, você sabe que tem coisas que quando as pessoas falam, você se entristece. Por exemplo, eu não gosto de brincadeiras que envolvem os dons do Espírito Santo. Por exemplo, não gosto. Quando os irmãos começam a falar em línguas de brincadeira, não gosto. Mas você não gosta por quê? Você é muito carrancudo? Não, eu brinco. Mas eu não gosto de brincar com coisa séria. Eu brinco, mas não gosto de brincar com coisa séria. Não gosto de brincar com música cristã. Por exemplo, outro dia eu conversei com jovens, há alguns anos atrás. Eles fizeram aqui uma dinâmica, uma brincadeira e começaram a brincar com a música do Senhor. A música que a gente louva o Senhor aqui. E eu falei, isso não é legal, porque quando a gente for louvar a Deus, essa música vai perder a força. A gente vai ficar lembrando da piada, da coisa engraçada. Aí na hora eles me acharam assim um pouco, o Franco já estava ficando velho. Mas recentemente aconteceu um episódio na internet. Uns garotos, os meninos brincaram com uma música que a gente cantou por anos, Para a Nossa Alegria. E a música virou chacota no Brasil inteiro. E esse dia eu estava em São Paulo, e eu estava ministrando uma palavra, e os músicos pensaram assim, a melhor música para isso que Franco está falando é Para a Nossa Alegria. Mas a gente não vai cantar Para a Nossa Alegria. Porque se a gente cantar Para a Nossa Alegria aqui, vai ficar para a nossa tristeza. Porque o negócio vai ficar ruim. Por quê? Porque eles perceberam que aquela chocarrice com a música quebrou. Uma mulher séria no comportamento é uma mulher que sabe os limites do profano e do santo. Sabe os limites. Não se brinca com coisa séria. Não se brinca com adultério. Não se brinca com prostituição. Não se brinca com essas coisas. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele colherá. Eu me lembro, também uma vez em São Paulo, indo para o encontro da igreja lá em São Paulo, eu passei ali para pegar Cláudio e Celi, nós fomos de carro, e eu vinha no caminho conversando com Denise, dizendo o que Denise havia posto, o que Deus havia posto no meu coração para aquele encontro. E eu falei, Denise, Deus está me falando sobre Gálatas 6, aquilo que o homem semear, ele vai colher. E eu pensei, não sei porque pensei nas irmãs, e eu pensei, quantas mulheres querem incrementar a sua vida íntima sexual, e aí começa fantasia, loja erótica, sei lá quanta coisa que elas se envolvem, estimulam a fantasia do marido, a carnalidade, e depois colhem aquilo. Eu vim pensando, falando com Denise, quando peguei Cláudio Celi, Cláudio me perguntou, Franco, o que Deus tem colocado no teu coração? Eu falei para ele, eu falei, Deus tem me falado isso, e falei dessa carga. Ele falou, cara, Franco, isso é de Deus. Eu falei, por quê? Ele falou, poxa, eu acabei de receber uma notícia agora que um pastor caiu em pecado, com uma discípula da esposa dele. O cara se envolveu sexualmente com a discípula da esposa. Mas sabe o que é mais curioso, Franco? Que essa irmã ensinava a discípula a seduzir homens. Ela dizia como se vestir para ser mais sensual, coisa e tal. Eu falei, cara, quem semeia para a carne, colhe corrupção. A vida de um homem aí fora é muito difícil já. Por quê? Porque o homem já sofre as tentações da sua carne. Mas existem poderes espirituais que o afrontam também. E você não pode ignorar isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ver na Bíblia uma mulher chamada Jezabel, embora ela tenha assim, Jezabel ela tem uma conotação de uma pessoa que quer controlar e manipular, e é verdade, ela quer manipular, ela quer controlar, mas Jezabel, ela servia a dois demônios, Baal, quem se lembra de Baal? Baal e Astarote. Se lembra desses dois capetas que ela servia? Baal era uma figura de um órgão sexual masculino. Assim se apresentava Baal.
como um órgão sexual masculino. E Astarote era a figura sexual feminino. Na verdade, um tinha uma força, um poder, o outro tinha outro poder. E Jezabel se metia com esses dois demônios. Ela construiu um templo para o culto desses demônios aí. O culto desses demônios era pornografia explícita. O que as pessoas veem hoje na televisão, no cinema e na internet, o sexo explícito, era o culto a Baal e Astarote. Ela sustentava lá, se não me engano, mais de 800 profetas falsos que falavam na orelha dela o que ela queria ouvir, mas ela também participava desse culto. E para participar desse culto, tinha que participar da orgia. Então ela era uma mulher tremendamente sensual e cheia de demônios sexuais. Essa era essa mulher. Ela foi morta por um homem chamado Jeú. Eu dizia até para Denise esses dias, eu falei, Denise, Jeú foi muito inspirado, porque Jezabel se preparou para recebê-lo, se maquiou, se preparou, e estava toda poderosa. Ela confiava nos demônios que estavam com ela, confiava. Só que Jeú não tocou, nem chegou perto de Jezabel. Ela estava num lugar alto, numa sacada, e ele perguntou assim, quem é por mim aí? E tinha os eunucos, olha que coisa interessante, os homens que já estavam sem condição e sem força sexual para qualquer coisa. Eram os eunucos que serviam a ela. Esses eunucos pegaram Jezabel e jogaram Jezabel lá do alto. Porque se Jeú chegar perto, talvez não tivesse matado Jezabel. Então, esses espíritos estão por aí. Esse dia um irmão me falou que parou num sinal, uma mulher chegou no sinal e começou a falar um monte de coisa ruim para ele, sensuais, queria vender um programa para ele. Falou, Franco, resisti, saí fora, mas depois aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo que aquela mulher falava ficou me martelando na cabeça. E eu falei, cara, e ele falou, pô, meu coração é mau. Eu falei, é mau, mas isso é demônio também. Não ignora o poder das trevas. Então a gente tem a carne, tem a luta espiritual, e tem muitas mulheres que não são sérias e acham que podem incrementar a vida sexual com jogos sexuais, com objetos sexuais, estimulantes sexuais, porque não consideram a seriedade das escrituras, da palavra. Então quando Paulo está falando, ele está dizendo assim, instrui elas a serem mulheres, ele está falando para as mais velhas, sérias no seu comportamento, sérias. Você seja alegre, brinque, sorria, mas sobretudo seja sensível à voz do Espírito Santo que tem em você. Tem limite, para tudo tem limite. Tolerância, alguém disse, tolerância é a arma, é o argumento dos sem convicção. Quando a pessoa não tem convicção de nada, ela tolera tudo. Se você pegar a carta que João escreveu para Tiatira, Tiatira não é uma mulher não, é uma igreja lá da Ásia, Tiatira. Você vai ver que Jesus repreende o pastor daquela igreja, porque ele tolera uma mulher chamada Jezabel. Engraçado, né? Jezabel é esposa de Acabe, está lá no livro dos reis, uma história antiga da Bíblia, e anos depois aparece Jezabel de novo. Claro que não é a mesma mulher, ela não ressuscitou, mas Jesus está usando esse nome para dizer que é um espírito. Aquele espírito que atuou lá atrás em Acabe volta a atuar no meio daquela igreja. A mulher que se dizendo profetiza, ela não apenas ensinava as pessoas sobre a prostituição, ela própria se prostituía. E Jesus fica muito, eu não vou dizer a palavra irritado não, mas Jesus fica muito sério nesse momento e diz, olha, eu dei tempo para essa mulher se arrepender, e como ela não se arrepende, eu vou prostrar os filhos dela de cama. E se ainda assim ela não se arrepender, e ele disse que todos aqueles que se envolviam no adultério com ela, ele ia botar em grande tribulação, e ia matar os filhos daquela mulher. Eu vou matar seus filhos, se você não se arrepender. Eu sei que isso não é popular, ninguém consegue pensar em Jesus matando ninguém, né?
matando ninguém. Jesus não mata, que isso, Franco? Inclusive as mulheres são muito dessa ala, né? Muito sentimento, aí ficam pensando num Jesus muito fofo. Mas Jesus é amor, mas ele é fogo consumidor. O nosso Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então ele disse, se essa mulher não se arrepender, eu vou colocá-la de cama, vou colocar em grande tribulação aqueles homens que deitam com ela, que se adulteram com ela. Tu vê que o Espírito também entra aí. Então ela não é... A Jezabel, ela quer governar, mas a arma dela é sexo. Então com essas coisas a gente não brinca. Tem limite. Tem que ser sério. Quantos me entendem? Eu já repreendi algumas pessoas e até algumas irmãs por brincadeiras inconvenientes. Olha só, isso não cabe. Ah, mas que isso, Frank? Estou brincando. Não brinca assim. Não brinca. Seja séria. Essas coisas são sérias. A gente não brinca com desgraça, não brinca com pecado, a gente não brinca com o que é santo. Vocês dizem amém ou não? Então quando ela diz assim, de sério procedimento, é isso. Saiba os seus limites. Você pode brincar e rir à vontade, deve. Mas conheça os limites. Sabe, eu conheço muitas irmãs que são sérias no seu procedimento. Conheço mesmo. Várias de vocês aqui que eu conheço, eu sei que são sérias. Mas tem irmã que de vez em quando se perde. E Deus quer dizer, não se perca. Seja séria no seu comportamento. Essa é a primeira lição. Amém? Vocês dizem amém, irmãs? Estou refletindo sobre o tema. Depois ele diz assim, não caluniadoras. Eu falei isso ontem no presbitério. Palavra difícil é essa, caluniadoras. Porque a palavra no original é diabolos. Vê se você entende. Diabolos. O que você pensa que essa palavra pode ser traduzida também? Se fosse um português abrasileirado aqui, Paulo diz assim, não endiabradas, que não sejam diabas. Por que diabas, caluniadora? Por que diabolo? Porque o diabo é aquele que se coloca contra Deus e é aquele que se coloca entre pessoas para dividir, para separar. E esse é o poder da calúnia. Eu falei isso ontem para os líderes aqui presentes também. O poder da calúnia é dividir pessoas. Quando você se envolve com a mentira, com a calúnia, com a fofoca, né? Como dizem os chilenos, los caguineiros. Quando você se torna um caguineiro, uma caguineira, uma fofoqueira, você se torna uma ferramenta de divisão. A gente muitas vezes ignora e menospreza o poder da língua. Mas a Bíblia não. O próprio Senhor Jesus disse que o homem do seu bom tesouro tira as coisas boas, do seu mau tesouro tira as coisas más. E ele diz assim, se vocês são maus, como é que vocês podem falar coisas boas? Ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, a boca caluniadora revela um coração mau. E ele diz, cuidado com a língua. Minha esposa que diz, mulher fala muito. Eu digo, é verdade, filha. Mas tem uma coisa pior do que falar muito, é falar demais, né? Quando começa a falar o que não é. E aí o perigo de quem fala muito é falar demais. E fofoca não é só o que fala, dos provérbios. É também o que ouve. Não existiria um fofoqueiro entre nós se ninguém ouvisse fofoca. Mas como tem um pessoal que coça o ouvido e fica assim, e aí, como é que foi? Me conta, e o negócio, e tal. Aí, a fofoca ganha força. Porque um já está coçando a língua para falar, e o outro está desesperado para ouvir, juntou a fome com a vontade de comer, pega fogo. E a Bíblia diz que a língua, ela incendeia mesmo. Ela destrói amizades. Até porque, quando a gente ouve alguém que falou mal de nós, dificilmente a gente vai até essa pessoa. A gente já considera o assunto encerrado. A gente acredita mesmo e aí
a gente acaba devolvendo também mal com mal. Quando alguém chega a nós e diz, ó, fulano está falando mal de você, ou contou, a língua coça e a gente acaba, mas também fulano, e acaba. E esse que trouxe, normalmente é o que vai o quê? Levar de volta. E aí começa a intriga, começa a divisão. Provérbios diz que tem 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. E vocês se lembram qual era a 7ª? Aquele que semeia contenda entre irmãos, esses que servem para dividir pessoas, esses que emprestam a língua, a boca, a alma para gerar destruição no meio dos relacionamentos. É isso que Paulo está dizendo, que não sejam caluniadoras, endiabrada, diaba, sei lá, fala qualquer coisa, diaba, não seja diaba, seja alguém que une, seja alguém que edifica, seja alguém que abençoa. Ele está falando para as mulheres idosas, ó, sério comportamento, e não sejam o quê? Caluniadoras. E depois ele diz assim, não escravizadas a muito vinho. Falei, por que isso, Senhor? Será que as velhinhas gostam de beber? Não. Creta, uma ilha onde a bebida era uma coisa muito forte. Ele estava ali no meio daqueles irmãos, de uma maneira geral, onde se bebia muito. Os apóstolos, eles não colocavam leis, eles ensinavam, inclusive usando a própria vida como modelo. Mas ele precisou também dizer para aquelas mulheres que elas não fossem escravizadas a muito vinho. Na verdade, eu acho que isso aqui tem uma lição para nós hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me escravizar por nada. Eu acho que se Paulo tivesse deixado Tito no Rio de Janeiro, não em Creta, ele talvez tivesse dito que não sejam escravizadas a novelas. Vocês estão rindo por quê? Seria isso que Paulo diria? Isso e mais um montão de coisa moderna que escraviza. As séries de televisão, a internet, ao Facebook, mais trocentas outras coisas que vai escravizando. E daqui a pouco a pessoa não tem vida, respira só aquilo. E até as coisas lícitas não devem nos escravizar. É o que ele diz. A pessoa toma um copinho de vinho lá no almoço, tá bom, tomou teu copinho de vinho, mas aquilo se tornar um jugo na tua vida, sai fora. Até o cafezinho pode ser um problema na tua vida. Porque Deus não quer que a gente seja escravo de nada. Você diz amém ou não? Você diz amém? Então, substitua assim, ó. Se vinho não é o teu problema, se não é o teu problema o vinho, mas se é a novela, substitua por novela. Se é a internet, substitui por internet. O que estiver te prendendo, substitua. Ensina isso também. Se diz amém ou não? Daí ele está dizendo, ó, não seja escravo, não deixe nada te dominar, te possuir. Eu já vi gente, mulher de Deus, que na hora da novela chega a dar tremedeira igual o alcoólatra, fica procurando uma televisãozinha para ver o próximo capítulo. Mulher de Deus, mas fica igual alcoólatra, presa, cativa. Além de estar recebendo o lixo na cabeça, o lixo da novela, a mentira da novela, ela está escrava. É como o álcool mesmo, que faz mal ao corpo e está escravo. Aqui a novela não faz mal apenas ao corpo, ela faz mal à alma. Eu me lembro, alguns anos atrás, visitando uma irmãzinha, ela fez comentários de uma novela. E falou, fulana, era um caso de adultério. O marido da fulana abandonou. Novela é tudo igual, não é verdade? Então tem sempre um marido que abandona a mulher. E aí ela disse, também aquela megera não tem marido que aguente. Eu falei, você está... Lembra disso, né, Denise? Denise estava comigo bem pontualmente ali. Eu falei, vem cá, você está dizendo
que o adultério é bom quando a mulher é megera? E se fosse contigo? Olha, irmãos, parece que tinha um anjo do lado anotando. Um mês depois a gente estava lá apaziguando o problema dessa irmã. O marido dela conhecia uma menina no trabalho e deu uma pernada nela lá. E a gente teve que voltar e dizer: mas não foi você que disse? Eu falei, amados, tem hora que eu não poupo não. Não foi você que falou que quando a mulher é chata, o marido pode pular a cerca? Falei, para com isso. Isso é mundo. O mundo é que ensina isso. Deus ensina o homem a honrar a palavra dele. Ele casou com a mulher. Quer seja megera, quer não seja megera, ele tem uma palavra empenhada de ser fiel até a morte com essa mulher. E que Deus dê graça a esses homens para cumprirem suas palavras. Que Deus dê graça a eles. Amém? Que nada justifique o pecado. Que nada explique. Que nada alimente e sustente isso. O dia a gente sentou aqui no presbitério, isso não tem muitos anos, foi outro dia, aqui no presbitério, com um rapaz, um irmão que estava com problema com a esposa também. Aí era o contrário, a mulher que resolveu dar um passeio, resolveu traí-lo, decidiu enganá-lo. Ele descobriu, estava meio furioso. Mas o discipulador que trouxe ele, o irmão que trouxe ele, falou: Franco, essa casa aqui é a casa da Gabriela. Reúne a família toda para assistir Gabriela. Essa é a série que passou recentemente da Gabriela. É uma novela que fala de quê? Uma série de sexo, infidelidade e tal. E ele falou: eu já falei com esse irmão. Que começa a encher a cabeça das pessoas. Irmãos, eu tenho duas histórias pontuais de adultério. Uma no Brasil, outra no Chile. De homens que levaram para casa pornografia para incrementar a vida íntima. E os dois casos, eles arrumaram duas mulheres infiéis. Contaminou e depois colheu. Contaminou e colheu. Então, não vale a pena. O mundo está realmente perdido, mas não vale a pena se meter com ele. Agora, a novela é isso tudo aí sutilmente na tua casa, derramado. Ninguém vai glorificar a Deus na novela, pode ter certeza que estou te falando. E aí, depois dele dar essas instruções, voltando aqui para Tito, por que essas mulheres precisam ser sérias no seu procedimento? Por que essas mulheres não podem ser caluniadoras? E por que essas mulheres não devem ser escravas de muito vinho ali, porque não tinha novela na Globo, senão estaria embarcada. Por que elas não devem ser escravas? Aí ele diz comigo assim: a fim, diga a fim, diga a fim de instruir a quem? As jovens recém-casadas, a quê? Amarem maridos, calma aí, filhos. Eu, quando li esse texto a primeira vez, eu falei, eu até entendo ensinar a mulher a amar o marido. Tem muita mulher que não ama o marido. Mas ensinar a mulher a amar o filho? Ensinar uma mulher mais nova a amar o filho? Se amar filho é uma coisa tão natural. E aí, fui olhar melhor a palavra. Fui olhar, falei, vou examinar isso, porque isso não está correto. Como é que isso vai ser amar ao marido e amar o filho? Isso está alguma coisa errada. E eu vi que a palavra aqui não era ágape. Não é a palavra ágape, não é amor de Deus, amor essencial, não. Aqui é um amor que se aprende. É um amor que é o que deu origem à filantropia. É o amor filandros, é um relacionamento. Você vai amar o teu marido, você vai amar o teu filho. E você diz assim, é tão fácil para a mãe amar o filho. Não é verdade. Você que pensa. Você que pensa. A mãe tem um sentimento para o filho, é verdade, inquestionável.
Mas esse amor aqui é mais do que ter um sentimento. É um amor capaz de corrigir. É um amor capaz de disciplinar. É um amor que é capaz de dizer não. Dizer não. Eu sei que muitos filhos, numa fase deles lá, o pessoal chama de adolescência, já tenho dito para os irmãos, adolescente é uma palavra moderna, não tem na Bíblia adolescente, porque o judeu, aos 13 anos de idade, ele fazia uma cerimônia chamada bar mitzvah, encaixava o garoto como homem. A mulher era bat mitzvah e encaixava a mulher como mulher. Você não vê na história antiga adolescente, o cara que fica à toa jogando videogame em casa e fazendo outra coisa quando quer. Não tem. A grande verdade, irmãos, eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa para você assim. Eu sou filho de mãe solteira. Vocês sabem disso. Minha mãezinha conheceu um homem casado, deitou com esse homem casado. Conversei até com meu pai hoje, que está com 89 anos. Se ele viver até 3 de junho, ele faz 90. Ele até me disse, eu não sei se eu estou sendo disciplinado, viver tanto. Ou se Deus está me colocando aqui para conhecer mais Jesus. E eu falei, não pai, disciplinado e conhecer Jesus é a mesma coisa. Então o senhor pode ficar tranquilo. Que se eu viver mais um ano aí a vida, porque ele perdeu a esposinha dele no ano passado, ele ficou muito debilitado. Mas ele está aí com seus 89 anos. Minha mãe conheceu meu pai quando meu pai era sargento do exército, garotão, bonito aí, passeando por aí, os dois na incredulidade, se envolveram e aí nasceu Diva e depois eu nasci. Minha mãe sempre foi uma guerreira, uma mulher que viveu para criar os 2 filhos. Ela teve uma consciência. Eu tive 2 filhos, agora eu vou criar esses garotos. E até a minha conversão, eu pensava assim, minha mãe é uma super mãe. Ninguém me amou tanto como minha mãe. E depois da minha conversão, eu descobri um monte de coisa. Uma das coisas que eu descobri é que minha mãe me criou mal. Por quê, Franco? Porque ela me deixou por minha conta muitas vezes, e muitas vezes ela se deixou que eu a manipulasse e que eu a governasse com as minhas chantagens. Porque filho gosta de fazer chantagem para a mãe, para o pai, assim como mulher faz para o marido, né? As ameaças, aquela coisa de Jezabel, do controle, da manipulação, está em todos nós. Para o espírito entrar, é só a gente valorizar essa coisa. Quanto mais a gente valoriza, pior é. O espírito de Jezabel, ela não atua só em mulher, não, atua em homem também, esse demônio. A manipulação. Então eu vivi uma vida promíscua, mas sempre manipulando. Por exemplo, é comum um filho querer fazer os pais de refém e dizer, não, você não me ama. Começa assim, né? A mulher também diz, você não me ama. Se você me amasse, você me entenderia. Aí começa. Só que à medida que a coisa vai apertando, as ameaças vão piorando. Eu vou embora. Quem é que nunca disse? Não sei até quando eu vou ficar contigo. Pode piorar? Pode piorar. Você pode dizer assim, eu vou me matar. Quem quer ouvir eu vou me matar? Quem quer ouvir um negócio desse? Da esposa, do marido, ou do filho, ou da filha? Quem quer ouvir isso? Mas isso se fala. Isso fala. E você diz assim, Franco, mas eu amei esse menino a vida inteira. Como é que ele chegou a esse ponto? Eu amei essa moça a vida inteira. Como é que ela chegou a esse ponto? Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que a gente erra como pai e mãe. A gente não acerta sempre. Na verdade, a maior responsabilidade é nossa. Quando chegar lá na fase que a gente chama de adolescente e começar aquela rebelião toda a aparecer, por favor, amados, não coloque a culpa em Deus, nem na igreja, em ninguém. Assuma a sua culpa.
Você pode dizer assim, eu criei esse monstrinho. Pode dizer na boa, você criou. Não, de verdade, você criou. Você criou, é desde pequeno. Ele derrubava os brinquedos e você juntava. Ele derrubava, você juntava. Ele derrubava, você juntava. Ele brigava com a irmã por causa de um objeto e você ia lá e administrava. Tá bom, não vamos ter briga. Toma isso para você e toma isso aqui para você. Você administrava ele. Você não sabia ensinar a renúncia. Você nunca ensinou a renúncia para ele. Você nunca disse, está errado. Você é egoísta. Você nunca repreendeu e corrigiu. Você negociou quantas vezes com teu filho, tua filha. Senta aqui, menino. Senta aqui. Aí ele senta. Não, eu quero sentar ali. Tá bom, senta ali. Nem você nem ele não fica onde você está, não obedece a você, não é obediente, nunca foi. Você apaziguou por anos a rebelião dela. E agora? Agora colhe. Não tem como, amado. Então a primeira coisa é dizer assim, Senhor, pequei. Vai para Deus. Pequei contra o Pai diante de ti. Pequei, errei, em algum lugar errei. Porque somos homens, erramos. Agora, quando a gente negocia, quando a gente se torna refém, quando a gente não quer ficar mal com os filhos, mal com os filhos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs, eu acho que isso é muito mais forte entre as mulheres do que os homens, porque parece que como ao homem cabe a palavra final, e a mãe não quer ficar mal, ela acaba empurrando para o marido a decisão. Fala com teu pai, ela não quer. Já foi lá para o pai e falou, diz que não. Fala com teu pai, por que você não diz não? Por que você mesmo não bota a cara a tapa? Depois, colhe. E aí tem que pedir perdão a Deus. É a primeira coisa, irmãos, quando um filho nosso dá problema, é ir para Deus e dizer, Senhor, perdoa. Errei em algum lugar. Em algum lugar eu peguei. Em algum lugar eu não amei esses filhos como deveria. E é isso que Paulo está falando para as mais velhas ensinar as mais novas. Amar o marido e amar os filhos. Amar o marido e amar os filhos. Amar marido não é ser idólatra de marido. Quando a gente fala assim, ame o marido, muitas irmãs pensam que é aquela coisa que parece uma idolatria. Deus manda você perdoar as ofensas do teu marido. Não manda? Manda ou não manda? Sim ou não? Manda perdoar ou não manda? Mas quantas mulheres você conhece que vão além do perdão? Que elas, além de perdoar, elas são indignas, ou se mostram indignas. Não é que elas são, elas demonstram que não tem nenhuma dignidade. São tão idólatras do marido, tão idólatra, só vê o marido, que se o marido fizer assim, ó, ela fica. Tem mulher abandonada, é verdade, eu estou falando a verdade, gente, por favor. Tem mulher abandonada que aceita tudo, aceita ser amante daqui a pouco. Se o cara falar, eu vou vir te visitar de 15 em 15, tá bom. Vira o barco. Esses dias, eu ouvi uma história do meu amado Gerson Fonseca. Eu falei, Fonseca, você me autoriza a contar essa história? Eu falei, pode contar. Foi aqui, aconteceu aqui. Ele e Marta estavam me contando. Uma irmã, que o marido vive mais na rua do que em casa. Está anos sem em casa. Vai lá só para beliscar. Chega lá, morde a menina e volta. Volta para o mesmo lugar. Vai lá, morde, volta. E Fonseca já falou para ela, filha, não deixa ele te pegar não. Fonseca é direto, vocês conhecem Fonseca. Não deixa ele te pegar não, filho. O teu pecado, você não está em adultério, ele é teu marido, mas você está mostrando que você é indigna. Você está revelando para esse homem que você é uma idólatra. E aí Fonseca me contou uma história assim, Franco. Outro dia, ele chegou em casa e deitou com ela. E depois de deitar, falou, filha, estou precisando de um dinheirinho aí.
você não tem um dinheirinho não para me emprestar, para me abençoar? Que ele é um cara que criado na igreja, conhece aquela linguagem toda. Aí ela falou assim, eu tenho meu dízimo, que eu separei aqui. E pegou o dízimo e deu para ele. Aí Fonseca falou assim com ela assim, ele é tão teu Deus, ele é tão teu Deus que até teu dízimo tu entrega para ele. Ele se tornou tanto teu Deus que até o dízimo é dele. Isso é amor? Isso é amor? Isso é idolatria, irmão. Isso é pecado. A mais velha ensinar a mais nova a amar é ensinar também a mais nova a ter dignidade, saber o lugar dela, morrer para a sua própria vontade, para as suas paixões, para que a palavra de Deus não seja difamada, porque isso não glorifica a Deus nem um pouco. Esse cara sem vergonha que fica lá fora e depois vem em casa só para morder, o que vive essa vida tirando onda contigo, esse cara não te merece. Ele não sabe quem é você é filha de Deus, ele nem tem ideia quem é você. Ele não te descobriu, ele não sabe, daí ele precisa ser corrigido, disciplinado, ele precisa de uma disciplina boa, séria, forte, porque ele não está arrependido, nem pensa em se arrepender, ele quer ficar brincando contigo. Então amar o marido, amar os filhos, nesse sentido aqui, se aprende. Por isso que ele está falando, ensine ela a amar o marido e os filhos, porque isso se aprende. Você pode pegar uma mãe e ensinar a dizer, minha filha, não trate teu filho assim. Porque é assim, irmãos, ó, os filhos são pequenos. E naturalmente, aqui tem as irmãs que trabalham com crianças. Ministério infantil. O ministério infantil não é babá de criança, vocês sabem disso, né? Não é babá, mas tem filho que tem mãe que vem para cá e pensa que o filho vai lá para ser babado. Bota para babá gospel lá, cuidar. Não é babá gospel, irmão. Não existe. O que existe são irmãos, irmãs, que têm uma carga de cooperar na educação, na salvação do teu filho. Está ali para ministrar a palavra e tal. E eu sei alguma coisa que se passa ali, porque tanto meu filho quanto minha nora cooperam com esse ministério, me contam pai ou tio, o negócio lá não é mole não, é arco e flecha. Às vezes tem que entrar até com o negócio é forte. Mas os pais que pensam que é babá estão equivocados. Mas também pensar que a responsabilidade de educar teu filho está lá embaixo, também está errado. A responsabilidade de educar o teu filho não é da igreja, nem quando é bebê, nem quando é criança e nem quando é jovem. A responsabilidade é nossa, dos pais. Se um filho não obedece pai, não obedece mãe, não vai obedecer a igreja, irmãos. É mentira. Não vai obedecer o professor que está lá na escola. É mentira. Se ele te engana, ele vai enganar todo mundo. Se ele te trapaceia, ele vai trapacear todo mundo. Todo mundo. E nesse sentido, esse amor se aprende. Alguém pode dizer, ó, não se ame, ame teu filho. Não se ame, ame tua filhinha. Não se ame, ame o teu marido. Não se ame, ame o teu marido. O que você está fazendo aí, muitas vezes, é se amar. Você se ama tanto que aceita um monte de coisa, aceita ser refém de muitas coisas que Deus não quer. E nesse sentido está falando, as mais velhas, por favor, ensinem as recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Isso é um discipulado intenso, mas é necessário. Você diz amém ou não? Quantas irmãs dizem amém? Estão me compreendendo bem, amadas? Tranquilas? Tá bom, então vamos seguir lendo. Ele diz assim, eu pulei aqui uma parte a respeito das mulheres mais velhas que vocês nem perceberam, perceberam? Antes de Paulo dizer ensine as mais novas, ele falou assim, vocês precisam ser mestras do bem.
Na verdade, mestra do bem é uma única palavra no grego, uma única, difícil de pronunciar, kalodidaskalos. É só a Imitian que fala isso. Kalodidaskalos. Ensina aquilo que é bom. Professor do bem. Vocês são professores? Professor do bem. Tem um bonde do mal e tem um professor do bem. Professor do bem. E aí, amados, não tem muito o que se explicar. Eu dei um exemplo aqui de ensinar as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Isso, na verdade, é o trabalho do professor do bem. Porque é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, mais velhas, sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam professoras do bem. Ensina o que é bom. Ensina o que é bom. E aqui inclui muita coisa. Vocês concordam comigo? Tem muita coisa boa que se pode ser ensinado. É ou não é verdade? Muita coisa boa, de verdade. Que a mais velha pode passar para a mais nova. Até fazer um bolo. Até fazer um bolo. Tem irmãs que têm uma habilidade maravilhosa com a cozinha. Às vezes pega uma mais nova e diz assim, vem cá que eu vou te ensinar a pilotar aqui o negócio. E dá uma aula, ensina coisas. Eu já vi receitas no meio da igreja, passando de geração para geração, mas de geração de discipuladora para discípula, as receitas vão indo. Ah, isso aqui quem me ensinou foi fulana. Isso aqui quem me ensinou foi Beltrana. É bem possível que uma irmãzinha dessa, que faz os bolos maravilhosos, acha que não tem nada para dar. Mas se você pegar uma mais nova e levar para casa, ensinar ela a fazer uma comidinha gostosa, isso faz diferença. Ontem eu ouvi um caso de uma irmã que está meio desesperada, porque ela disse que não sabe cozinhar, já está casada há muito tempo, não sabe cozinhar e pior, ela disse que o marido não gosta da comida. Isso é a história que eu ouvi. Que o marido não gosta da comida que ela faz. E que ela precisa arrumar alguém para cozinhar para o marido. De repente a solução não é arrumar alguém para cozinhar. De repente, ela aprender a cozinhar. Porque se aprende. Sim ou não? Se aprende. Tem homem que cozinha bem, tem mulher que cozinha bem. Procura um mestre aí. Professora do bem. Você diz amém ou não? Então a professora do bem, uma vez que ela assume essa condição, ela pode instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas. O que é sensatas? Mente sã, equilibrado, que freia o próprio desejo e impulso, autocontrolado, moderado. Outra coisa que pode se ensinar é a sensatez. Freia a língua. Uma mais velha pode dizer para uma mais nova, depois de ver a mais nova se comportar mal em algum lugar, dizer, filha, freia essa língua. Desse jeito você vai desgraçar a tua casa. Desse jeito você vai ferir teu marido. Desse jeito você vai amaldiçoar teu filho. Desse jeito você vai amaldiçoar tua filha. Ou então freia outros impulsos que a mulher tem. Porque tem mulher que tem impulso de falar. Tem outras mulheres que são demasiadamente extravagantes até em tocar. Não tem freio. E aí alguém mais moderado ensina assim, ó, seja moderado, menos, irmã, menos um pouco. Menos. Nós somos modernos, mas tem um limite. Uma vez uma irmã fez uma obra de arte no cabelo, várias cores. Uma obra de arte. Eu sei que ela perguntou para a Denise, como é que está? A Denise, muito franca, perguntar para a Denise, às vezes é problemático. Ela falou, está feio. E depois, quando a Denise me falou, eu falei, você podia ter abençoado a irmã melhor. Como? Você podia ter dado a palavra para a irmã. E qual é a palavra?
A palavra diz que as mulheres em traje decente devem se vestir com modéstia. E aí Pedro e Paulo usaram a figura do passado, frisados no cabelo, ouro, adereço, porque essas coisas sempre atraíram as mulheres. Sempre, isso é coisa antiga. Então, tem um momento que a pessoa às vezes não tem controle até na maneira de se aparecer. Não é a Sara Shiva que diz que a tua roupa é uma comunicação? Ela está certa. Não é porque ela entende de moda, não. É consultora de moda, sei lá. Ela está certa. Às vezes a pessoa atrai toda a atenção para ela. Isso é indecente. Vou dar um exemplo. Se um camarada for para a praia, de terno e gravata, ele é indecente. Por quê? Porque ele está atraindo toda a atenção da praia para ele. Isso é ser indecente. É você não estar de acordo com o ambiente que você está. A palavra indecente é não estar de acordo com o ambiente. Você vai para um casamento, para uma festa, sei lá, de gala, todo mundo de longo, tu chega lá de bermuda para ser moderno, está indecente. Ah, eu sou moderno. Não, no fundo você quer atenção. Você quer atenção. Os homens também fazem isso, mas as mulheres fazem mais. Até porque as mulheres se reparam mais. Já falei isso, tá? A mulher repara mais outra do que o homem. O homem não repara tanto a mulher como uma repara a outra. A mulher é forte nisso, eu fico impressionado. Quanto mais eu conheço as mulheres, mais eu me impressiono. Eu conto aqui uma história que eu presenciei, de uma irmã chamando outra no telefone e perguntou: você viu aquela foto minha? Eu aqui ouvindo, falei, sei. A outra deve ter dito sim ou não. Ah, você viu? Não, deduzi, viu. Você viu a sandália que eu estava usando? Eu falei, não acredito que ela está perguntando isso. Que uma outra vai ver numa foto que ela já viu a sandália que ela estava usando? Eu falei, não creio. Ah, eu sabia que eu estava com essa sandália. Eu falei, a outra viu e já disse. Gente, é um negócio impressionante. Como é que uma mulher vai ver uma foto? Eu imagino como é que deve ser o Facebook, um desespero para botar foto no Facebook. Porque ela sabe que vai colocar a foto e milhares de mulheres vão ver. Mulher, se for numa festa com uma roupa, ela já sabe que várias mulheres já viram e ela não quer repetir roupa, porque se ela repetir, vai ser aquele desastre. E se chegar outra com a mesma roupa, o desastre é maior ainda. Então, ser decente aqui é estar de acordo com o ambiente, é ser moderado, freado. É você dizer assim, eu posso ficar bonita, devo ficar bonita, mas de um jeito decente, freado, moderado. E aí vale para tudo, irmão, aplica isso a tudo, tá? As professoras do bem estão me ouvindo aí? Eu acho que vou fazer um ministério assim, professoras do bem, o que vocês acham? Ministério de uma mulherada assim, só para ensinar outras. E depois a gente matricula, dá um cursinho. Eu falo para Paulo enviou Tito, a gente envia os pastores só para dar umas classes. E depois solta essas professoras no meio da igreja, para que elas influenciem outras em tudo que é bom. Você diz amém ou não? Eu sei que é mais nova, dizer, você está quadrada. Não, quadrada não, você é moderada. Diz assim comigo ainda, honestas. Diga, honestas. Aqui fala de respeitável, santo, puro. Essa honestidade nem fala de transparência. Está falando de puro de sensualidade. Que palavra estranha, né? É agnos. Agnos. Agnos com H. Agnos. Essa palavra fala justo disso. Santo, puro, livre de sensualidade. Como eu já falei aqui, acho que cabe, né? Falei da extravagância, vamos falar do sensual. Pode falar do sensual ou não? O que vocês acham? Me suporta ainda? Eu sou do tempo do pentecostal roxo. Naquela época, o pecado era a mulher andar de calça comprida. O pecado era a mulher botar brinco, cortar o cabelo. Depois, livre desse negócio, eu comecei a ver que o mundo ele é muito mais impactante do que isso. E tem muita mulher que vestia saia e era muito mais sensual que a que estava de calça comprida. Porque a sensualidade é um espírito. Falei de Jezabel, é um espírito. É um espírito que a pessoa se identifica.
E uma pessoa sensual, ela pode estar com qualquer roupa, ela sempre vai apelar para o sensual. Então, o tema da sensualidade não é a vestimenta. E é por isso que Paulo está falando para Tito aqui, que elas devem ser honestas. Mas honestidade fala de caráter, não fala de roupa. Vocês concordam comigo ou não? Respeitável, santo, puro, puro de sensualidade, casto, recatado, puro de todas as faltas, imaculado, limpos. Isso é o que significa essa palavra honesto. O que tem a ver com roupa? Alguém disse nada? Amado, nós manifestamos o que tem dentro de nós. Enquanto a mulher acha que a força dela é o sexo, ela vai ser sensual, de calça comprida, ou de saia, ou de bermuda, ou de qualquer coisa. O dia que ela descobrir que ela tem uma beleza que não envelhece, que não gasta com o tempo, o dia que a mulher descobrir isso, que a beleza verdadeira dela, o tempo não corrói, ela se arrepende de ser sensual e começa então a ter uma postura diferente. Quantas me entendem? Deixa eu falar uma coisa aqui para as professoras do bem. Quantas mães ensinam as filhas a se vestirem mal, a serem sensuais? Aqui nesse sítio aqui, quando as irmãs professoras do bem, gostaram, né? Vão checar as malas das moças mal vestidas nos retiros, muitas vezes as meninas lá de 14, 15 anos dizem: não, quem fez minha mala foi minha mãe. Então tem mãe que se projeta na filha. Ela acha que a sensualidade dela está meio gasta, e aí ela começa então a projetar a filha na sensualidade. Quantos me entendem? Estão me entendendo mesmo, amadas? De verdade. Várias moças que a gente se relaciona aqui, que tem contato, pastoreia aqui nesse sítio, são influenciadas por suas mães. Daí a mãe, ao invés de ser professora do bem, ela é professora do mal. Ela ensina a filha a sensualidade, bem parecida com Jezabel. Jezabel tinha uma filha chamada Atalia. Se você vê o espírito de Jezabel nos dias de Jesus, que também tinha lá uma Jezabel lá, quem se lembra? Herodias era também adúltera, porque era mulher de outro cara, estava com Herodes, era mulher do irmão dele. Tinha uma filha. Se lembra que Salomé dançou lá? E era tão sensual que o rei babou, ficou: pede o que você quiser, a metade do meu reino eu te dou. O que ele viu? E aí ela falou assim: mamãe, o que eu faço? Mamãe disse: vai lá e pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Foi assim que João perdeu a cabeça. Porque toda mulher, Jezabel, odeia profeta. Odeia. Porque profeta é contra o estilo sensual e é contra o estilo de governo e manipulação dela. Então, onde tiver uma mulher jezabélica, o João Batista, Elias, cuidado com a cabeça, que tu pode perder a cabeça, que ela perde a tua cabeça num prato. Porque ela sabe que você é uma ameaça para o governo e a manipulação dela. Quantos dizem assim, amém? Vamos terminar aqui? Diz assim: boas donas de casa. Diga, boas donas de casa. Quando você fala assim, boa dona de casa, tu pensa em quê? Quando a gente fala boa dona de casa, muito interessante você anotar isso. Se você gosta de estudar a Bíblia, anota que eu vou te falar. Quando você lê aqui, ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a primeira coisa que vem na cabeça da mulher é o quê? Lavar, passar, cozinhar, arrumar, não é isso? Mas o texto aqui, ele transcende a isso. Ele não fala disso só. Ele fala assim, que cuida da casa
que trabalha em casa, vigia a casa, que mantém a casa e cuida dos afazeres do lar doméstico. A versão do Oikouros, a tradução boa podia ser guardar a casa, vigiar a casa. Então, ser só boa dona de casa não é chegar lá e arrumar tudo e deixar um brinco. É você montar guarda. É você ser uma vigia da tua casa. Saber o que entra, o que sai. Você tem que guardar a tua casa. Engraçado que o homem foi criado fora do jardim, a mulher dentro do jardim. A mulher foi criada do homem, ela não foi criada da terra. O homem foi criado do pó. A mulher não. A mulher saiu do homem. E quando saiu do homem, ela estava já dentro do jardim. Então ela é uma vigia. Ela é uma guarda. Inclusive a mulher que está em casa, você sabe disso. Ela percebe muitas coisas que o marido quando chega não vê. A mulher em casa não é mole não. E tem mulher que ouve coisas, vê coisas, até cheira coisa. Cheira esse. Cuidado com elas. É assim ou não é assim? Eu estou exagerando? Estou exagerando ou não? A mulher está ali para isso, ela é forte, ela é guarda, ela é vigia, ela tem todos os sentidos ali aguçados, amado. Verdade. O homem, presta atenção que eu vou falar para você, mulher, escuta, em nome de Jesus. Um dos maiores problemas do homem é quando ele chega em casa. O homem, quando chega em casa, ele se desarma. O homem de Deus se desarma em casa. Quando Davi pecou, ele estava em casa. Era tempo de ir à guerra, ele estava em casa. Ele não vigiou. Quando Noé bebeu e ficou bêbado, ele tinha terminado toda a fadiga, todo o trabalho dele. Ele trabalhou, um dia ele descansou. Então quando o homem chega em casa, ele desarma. E é aí que o diabo entra com força, porque o diabo tem uma janela chamada televisão, outra janela chamada computador. Ele tem um montão de janela dentro da tua casa. Então é nesse desarme que o homem se premia. O homem se premia em casa. E é aí que a leoa tem que entrar em ação. É aí que ela tem que montar guarda. É aí que ela tem que confrontar, chamar a atenção. Está vigilante. Tem que estar vigilante. Você, boa dona de casa, é vigiar, guardar a tua casa entre limpar, manter, tudo isso aí. Boa dona de casa é guarda, vigia. Você diz amém ou não? Guardaram isso? Olha, isso aqui podia dar um outro encontro desse. Esse assunto. Boa dona de casa podia ser um outro encontro de mulher de comer, só para falar sobre boa dona de casa. Agora veja o poder da mais velha com a mais nova. Uma vez que a mais madura foi instruída, ela já criou. Ela está com a família dela lá. Ela tem uma força, uma capacidade muito grande de cooperar com a mais nova. Ser professora do bem. Diga professora do bem. Aqui diz bondosa. Bondosa. Fala de útil, saudável, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honrado. Esse é o significado da palavra bondosa. Bondosa. E é engraçado a palavra bondosa. Se parece muito com a outra palavra honesta. Eu vou descobrir depois por que essas duas palavras estão aqui. Deus vai me mostrar. Porque elas se parecem muito. Muito. E não sei por que Paulo colocou ali. Depois diz sujeitas ao marido. Sujeitas ao marido. O potássio, a palavra no original, que é subordinar, organizar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer. Aqui está para mim o maior desafio de todo ser humano.
é a submissão, é você se colocar debaixo da missão de alguém. Eu digo ser humano, não estou falando mulher, eu estou falando ser humano. O homem, a criança ali, toda a dificuldade que a gente tem é de se colocar em submissão a uma autoridade. É muito difícil. É muito difícil ter alguém que diga para você não e sim. Muito difícil, muito difícil. Mas é essa cruz que a gente toma que nos livra do mal. Sabe aquela oração que Jesus faz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos ensinou essa oração. E no final ele diz: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. A palavra ali é maligno, livra-nos do mal. Diga comigo, livra-nos do mal. Eu tenho pensado muito nessa oração e eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Deus não tem como nos livrar do mal sem tocar na gente, sem mudar o que somos. Por quê? Porque a gente cobiça um monte de coisa. A gente cobiça autoridade, a gente cobiça governo, a gente cobiça manipular as pessoas, a gente cobiça isso tudo. E a gente cobiça coisas que nos levam para a ruína. Então Deus nos livrar do mal é Deus nos livrar de nós mesmos. Porque alguém vai ser tentado para comer camarão, se odeia camarão. Alguém é tentado a comer chocolate, se odeia chocolate. E que nós somos tentados, irmãos? Fala alto. Nós somos tentados nas nossas próprias cobiças. Então, o que guarda essa mulher é a sujeição. O que mantém ela livre do espírito de Jezabel é a submissão. É a submissão. Ele diz assim: para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando a mulher procede de maneira diferente, ela expõe a palavra de Deus. Vocês me entendem ou não, irmãos? Você me entende? A mulher agindo sob autoridade, ela age também em autoridade. Porque a mulher que está debaixo da autoridade, ela tem autoridade. Ela fala e os demônios tremem. Ela dá comando porque ela está sob autoridade. Ninguém exerce autoridade sem estar debaixo da autoridade. Está escrito isso. O centurião falou para Jesus: eu também sou homem sujeito à autoridade. Você diz amém ou não? Eu vi uma irmã esses dias dizer de Miriam. Essa irmã estava falando dela própria, quando ela falou assim: enquanto Miriam esteve leprosa, Israel não andou. Falei, é verdade. Enquanto a irmã, uma única irmã, esteve leprosa, Israel não andou. Mas o que foi que deixou Miriam leprosa? Foi difamar Moisés. Foi atacar a autoridade de Moisés. Quando ela atacou a autoridade do irmão dela, que era mais novo do que ela. Moisés era mais novo que Miriam. Mas naquele arraial, Deus levantou Moisés como autoridade. Quando ela ataca a autoridade daquele irmão mais novo, ela fica leprosa. E quando ela fica leprosa, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Tudo para. Então, a sujeição, ela guarda, ela protege da lepra, inclusive. Você diz amém ou não? Eu queria fazer uma conclusão aqui, assim. Muitas mulheres, idolatram não apenas maridos. Muitas mulheres, por causa do seu sofrimento, da sua luta, da sua dificuldade, começam a idolatrar feridas. Feridas. Muitas mulheres idolatram feridas. Como assim, Franco? É assim. Eu, quando era criança, eu já assisti várias histórias de mulheres
que sofriam do coração, e quando a coisa estava preta, diziam: oh, tu vai me matar do coração, tu vai matar. Também a chantagem, né? Nunca morreu do coração ali, nunca. Mas na hora todo mundo ficava quieto com medo de matá-la do coração. Isso é uma arma de manipulação. Isso é uma arma de manipulação. Assim como o sexo de Jezabel é uma arma de manipulação, outra arma de manipulação são as ameaças. Vou embora, vou me matar, não sei o quê. E talvez a arma mais poderosa de manipulação é a ferida. Eu conheço a história de uma mulher que um dia ela foi abusada sexualmente em casa por uns bandidos. O marido estava do lado. E o marido, com o filho ali sem poder fazer nada, ele ficou impotente à situação. E essa mulher saiu dessa situação muito ferida. Não é para menos, né? Vocês concordam ou não? Mas essa querida nunca se deixou ser curada. E você pergunta: por que, Franco? Porque ela descobriu o poder daquela ferida. Ela descobriu que com aquela ferida o marido dela ficava manso. Ela fazia o que ela queria. Quando ela queria governar, ela apelava para quê? Para a ferida. Você naquele dia, aí voltava aquele filme todinho. O marido dela dizia: Franco, eu não sei, minha mulher precisa de cura. Eu falei: cara, eu não sei, cara, esse problema dela é cura. Eu acho que tua mulher precisa de um confronto que leve ela a enxergar que ela é uma manipuladora e que ela espiritualiza, idolatra a sua própria ferida. E Deus colocou essa palavra no meu coração para eu fechar esse tempo com vocês. Agora, por que eu penso que Deus colocou essa palavra no meu coração para fechar esse tempo? Porque certamente, irmãs, alguém aqui precisa ouvir isso. Isso aí deve ser Deus testificando lá do alto. Franco está dizendo, é porque tem gente que pega a ferida e faz um altar para ela, bota numa redoma de vidro e fica ali, e usa quando convém. Deus não pode curar você assim. Se essa ferida te serve para manipular alguém, você não vai ser curada, porque você ama essa ferida. Você descobriu o poder da ferida. Você descobriu. E existe uma profecia na Bíblia que talvez seja uma das maiores profecias que estão registradas na Bíblia. A de Joel, no capítulo 2, quando Pedro explica ela lá em Atos, também no início do livro de Atos, no dia que a igreja nasceu. E o dia que a igreja nasceu, Pedro abriu a boca e pregou para uma multidão, informando aquelas pessoas que o que elas estavam vendo ali naquele dia era o cumprimento da profecia de Joel. E Joel disse exatamente o seguinte, capítulo 2, versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deixa eu dizer uma coisa, um judeu ouvindo isso, para ele é assim, ó, carne de homem. Era carne, mas de homem. Porque mulher, até aquele dia, era escrava, filha ou esposa, sem direito a nada. Nenhuma mulher nos dias de Jesus era mulher emancipada. Não havia mulher emancipada. Todas eram propriedade de um pai, propriedade de um marido ou propriedade de um senhor. Escrava, mas ela era propriedade. E o judeu era um escândalo ouvir dizer assim, ó,
sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Era um escândalo, irmão. Você não faz ideia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Espírito Santo, ele foi derramado e dado tanto para o homem quanto para a mulher. Você é herdeiro da mesma graça com o homem. A mulher, existe uma profecia no livro de Salmos que nos últimos dias Deus levantaria um exército de mulheres, de guerreiras. Mas para que isso aconteça, irmãos, é preciso haver um arrependimento em massa, um quebrantamento profundo, um coração quebrantado de verdade. Você diz amém? Você diz amém? Olha, o Espírito Santo é sobre todos nós, homens e mulheres, e Ele quer curar feridas. Eu penso que Deus colocou essa palavra no meu coração para quê? Para dizer o seguinte: as professoras do bem precisam acordar, elas precisam se levantar. As mais novas precisam crer que Deus vai apresentar uma professora do bem para ela e receber no coração, e receber com o coração aberto para receber cura. Hoje Deus pode operar muitas curas entre nós, mas eu vou falar o que Deus está focando hoje. Deus está focando a ferida idolatrada. Deus hoje quer quebrar isso no meio de vocês. Deus quer tirar a ferramenta da manipulação da tua mão. Deus quer acabar com as ameaças, porque ninguém pode ser refém de ameaças. Deus não quer isso. Deus falou que a gente só é livre quando a gente abaixa o dedo que ameaça. Quando nós abaixamos o dedo, nós somos livres. Quando nós fazemos as pessoas livres, nós somos livres. Deus quer que haja perdão, porque quando perdoamos, somos perdoados. Deus quer que haja cura no nosso meio, irmãos. Você diz amém ou não? Você crê que Deus pode derramar o Espírito Santo hoje entre nós? Mais uma vez, para curar. Você crê? Quem quer abrir o coração para isso? Eu creio que Deus vai levantar um exército de guerreiras nos últimos dias, porque as mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo. Os homens são mais duros, as mulheres são mais sensíveis, mas precisa haver coração quebrantado e aberto. Vamos orar. Quero em nome de Jesus Cristo, Senhor, clamar a Deus pelo teu coração, para que a tua ferida seja instrumento de cura, para que a tua ferida seja um bálsamo de cura. Se você quer consagrar a Deus tua vida, tua ferida, tudo que você é a hora essa. Você tem liberdade para fazer. A gente vai cantar mais um pedacinho dessa canção e vamos deixar você com liberdade para vir aqui. Tu me das valor quando estou vazio. Teu amor, tua graça transborda o meu coração. Se cura